Que nós possamos dar início, então, a esse estudo que tem como tema o modelo do Deus triuno, o estudo de número 4 da nossa lição, que tem como objetivo mostrar a Trindade é um modelo para a vida comunitária cristã, considerando suas implicações práticas para o contexto da igreja. Ou seja, hoje nós vamos ver um modelo de unidade que deu certo desde o princípio, antes que o mundo existisse, antes de qualquer coisa existir, eles já viviam em unidade. Nós vamos estudar hoje sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e nós vamos ver como funciona esse modelo do Deus triuno. Eu espero que você consiga compreender a grandeza e o como eles vivem e agem desde antes de nós existirmos. Eles são Deus, o Deus Todo-Poderoso, do qual nós servimos, o qual nos trouxe até aqui e o qual é o nosso objetivo de estudo nessa manhã. Nós, então, hoje vamos estar atento a tudo que a palavra do Senhor vem nos dizer através desse estudo. E nós temos para iniciar a lição um texto base, que vai ser o texto que vai direcionar os nossos estudos nessa manhã. O texto se encontra em João 17, verso 22, que diz assim: E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Nós já podemos observar nesse versículo que o nosso Senhor, o nosso Deus, eles são Pai, Filho e Espírito, mas eles também são um, unidos pelo amor divino, unidos pelo o que há de maior, que é o amor. Nós vamos entender um pouco nessa lição como que funciona essa união. Nós vamos ver a importância de que cada um tem nessa trindade. Nós vamos falar um pouco da trindade divina e nós vamos ver que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm as mesmas características, os mesmos objetivos, e eles se tornam um mediante o amor que existe para com eles, mediante o amor que existe neles. Eles são o amor. Deus Pai, Filho e Espírito é a forma completa do amor. E hoje nós vamos entender isso através da palavra do Senhor. Nós vamos ver, assim como afirma o apóstolo João, na mais curta e precisa informação acerca da Trindade Divina, em 1 João 4,8, diz assim a palavra do Senhor, quero ler com vocês. A palavra de Deus diz assim: aquele que não ama, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nós vamos então, com base nesses versículos também, entender que Deus, Ele não estava só, e aos poucos Ele foi criando o Filho ou o Espírito. Pelo contrário, nós sabemos que Deus, Ele sempre esteve acompanhado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram juntos, porque eles são a manifestação do amor. E nós vemos através do estudo da palavra do Senhor que só é possível haver amor se haver mais pessoas, se houver mais de uma pessoa. O amor, ele se completa quando há uma unidade entre as pessoas, e nós vamos ver que Deus, ele jamais esteve só. Pelo contrário, sempre houve Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o que nos mostra essa realidade é o amor deles um para com os outros, e nós vimos através da leitura da palavra de Deus. E nós entendemos que, ainda aqui nessa introdução, que o amor, como eu já disse, ele só é possível se houver outra pessoa a quem se possa amar. Consequentemente, se Deus fosse apenas uma pessoa, não poderia ser amor, pois na eternidade, antes de criar tudo que existe, Ele estaria só. Então nós temos uma grande convicção de que Ele sempre esteve acompanhado e que a manifestação do amor só é possível se estiver acompanhado. Então Deus, Ele nunca esteve só.
mas pelo contrário, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos, um querendo ver a glória do outro, um trabalhando, cooperando com o outro, fazendo com que o amor, na forma mais plena e bonita, fosse manifestado através da Trindade. Nós vamos também ver que as Escrituras nos ensina que na eternidade, antes que foram criado qualquer coisa finita, havia amor e comunhão entre as pessoas da Trindade. Assim, Deus nunca esteve só. Nós vamos ler João 17, os versos 22 e 24. Se os irmãos quiserem acompanhar, que os irmãos possam acompanhar. Eu vou fazer a leitura desses versículos. Então, João 17, o verso 22 diz assim: E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Ou seja, antes de existir o mundo, antes de existir qualquer coisa, eles já eram unidos sempre foram unidos. Nós vamos ver que na eternidade, ou seja, antes dos tempos da criação, eles sempre foram unidos. E através desse texto de João 17, 22 e 24, nós vimos que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um Deus triuno e vive eternamente em comunhão, em unidade e amor perfeito. Então nós temos de ter essa plena convicção de que eles são três, mas que eles estão unidos, que eles são um. E a palavra de Deus, esse estudo, eles vão mostrar o modelo perfeito desse Deus triuno. Nós sabemos que eles são três e são unidos, mas nós devemos de tirar também experiências e também ver o exemplo deles como igreja, que nós somos um corpo e nós também estamos unidos e cada um tem uma função. E através do estudo da palavra do Senhor nessa manhã, nós vamos ver qual é o modelo do Deus triuno e nós vamos ver como nos encaixar dentro do corpo, analisando como eles são, como eles vivem, como desde o princípio eles sempre agem unidos, do qual vai nos ensinar como nós devemos trazer para os dias de hoje e também viver na nossa igreja unidos para a glória e a honra do nome do nosso Senhor. E nós vamos dar continuidade à lição. Eu espero que, se você estiver acompanhando, você viu que já nessa primeira introdução, nós já destacamos alguns versículos, e esses versículos são bastante importantes para comprovar a união desse Deus Todo-Poderoso, a união desses três que são um, e nós também já vimos como eles agem de um para com o outro. Nós vamos estar aqui vendo também nessa lição como que eles vivem em um modelo de igualdade. Nós sabemos que mesmo que eles vivem os três, que não há diferença entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver que eles vivem num modelo de igualdade. E para que esse modelo possa ser aí expresso, nós vamos recorrer à lição e à palavra de Deus para nos orientar e nos mostrar um pouco sobre a Trindade divina. Nesse modelo de igualdade, nós podemos ver que a palavra Trindade vem do latim trinitas e significa três em unidades. Essa doutrina bíblica não ensina a existência de três deuses. Segundo as Escrituras, há um único Deus. Se vocês quiserem acompanhar, em Deuteronômio 6:4, vai falar um pouco sobre a existência de um único Deus, comprovando a existência desse único Deus. Nós também vamos ver que eles são três pessoas distintas, mas que eles subsistem juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas, por terem a mesma essência divinas,
são coiguais e coeternas, ou seja, eles são iguais, não há distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, eles são de todos unidos, e nós vamos ver que eles são coeternos, eles são eternos, eles vivem para sempre, eles sempre existiram e sempre vão existir. Tudo passou, tudo se criou, eles já existiam e continuará a existir eternamente, e Ele também nos dará a chance de viver eternamente com eles. Essas três pessoas unidas em uma só é o nosso Deus, o nosso único Deus. Assim, Deus é triuno, isso é, três pessoas diferentes que compartilham um único ser divino. Não há superioridade ou inferioridade entre as pessoas da Trindade, mas há igualdade. Ou seja, o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito, e o Espírito também não é maior que o Pai. Os três vivem na mesma igualdade. Nós sabemos que não há distinção. Os três têm o mesmo poderio, os três têm a mesma glória, e os três têm todas as características iguais, são um só, pensam junto, faz junto a obra e sempre estão unidos. E nós, como seres humanos, falho, pecador, nós também devemos de já começar a pegar os exemplos dessa união perfeita. Se nós queremos um exemplo de união perfeita, um exemplo de amor, nós devemos de olhar para essa união que subsiste eternamente, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o nosso único Deus. Então, se você aí está querendo ter um exemplo de amor perfeito, você tem que analisar essas três pessoas que vivem em um só ser celestial, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver também, através da lição da palavra do Senhor, que existem vários textos bíblicos que mostram essa igualdade entre Pai, Filho e Espírito. Nós vamos ver pelo menos três maneiras que notamos nessa igualdade. Ou seja, nós vamos estar destacando aqui, nesse momento da lição, três maneiras que mostram que eles são iguais. Se você estiver aí com a sua Bíblia, se você quiser acompanhar ou quiser anotar os versículos também, para depois você fazer aí um estudo mais a fundo, você pode estar anotando. Nós vamos estar então vendo que eles são iguais em dignidade, nós vamos ver que eles são iguais em seus atributos, e nós vamos ver que eles são iguais em natureza divina. Num primeiro momento, nós vamos começar a tratar sobre a dignidade deles. Nós vamos ver que eles são iguais em dignidade. Num primeiro momento, nós vamos ver que eles compartilham o mesmo título de Senhor. Os três, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, os três são Senhor. Os três têm o título de senhorio. Os três têm essa mesma dignidade. Nós vamos ver que em hebraico o termo Yahvé, nome pelo qual Deus se revelou historicamente a Israel, o equivalente ao grego deste termo é Kyrios, que significa Senhor. Ou seja, nós vemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, eles todos têm por subtítulo Senhor. Os três são Senhor de maneira igual. Os três têm a mesma dignidade. E nós vamos ver ainda no Novo Testamento que Jesus, ele é identificado como Senhor, mostrando sua igualdade com o Pai. Se nós lermos em Romanos 10, 9, se nós lermos em Hebreus de 1 a 10, 12, e Salmo 102, 25 e 27, nós vamos encontrar que Jesus, ele foi tratado com essa mesma dignidade, sendo o Senhor. Nós também vamos ver que Paulo também atribui as palavras ditas por Yahvé em Jeremias 31, do 31 ao 34.
ao Espírito Santo, identificando como o Senhor. Ou seja, nesses versículos nós também vamos ver que o Senhor, o Espírito Santo, ele também é identificado como o Senhor. Se nós lermos em Hebreus 10, do 15 ao 17. Ou seja, então os três comprovados pela palavra do Senhor, nós vamos ver que os três têm o título de Senhor, comprovando que os três são iguais em dignidade. Os três são iguais, então, em dignidade. Assim, por compartilharem o mesmo senhorio e glória, Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente dignos de louvor. Nós vamos ver nos livros de João 5:23, na carta de Efésios também, capítulo 1, verso de 1 ao 17. Nós vamos ver em Tiago 2:1 e em 1 Pedro 4:14. Nós vamos ver que os três são um e todos compartilham da mesma dignidade e os três são dignos de louvor e adoração. Então nós devemos de ter essa convicção de que eles três estão unidos e que são três em um e são o nosso Deus e os três são o nosso Senhor. E os três é merecedor de louvor, de adoração. Nós devemos de estar sempre atento e observar essa união perfeita para que nós possamos trazer para as nossas igrejas dos dias atuais e viver esse modelo de perfeição, esse modelo de amor, esse modelo de união perfeito. Ainda dando continuidade, nós vamos ver que essa igualdade existente entre Pai, Filho e Espírito Santo também é notada na maneira como a Bíblia cita seus nomes sem se preocupar em manter uma ordem fixa. Ou seja, a Bíblia, ela pode manter, elas nos mostra, que a ordem não vai influenciar em nada. Se falar Pai, Filho e Espírito Santo, ou se falar Espírito Santo, Filho e Pai, ou Pai, Filho e Espírito, a ordem não altera em nada, porque nós sabemos que os três são um. Mas nós vamos ver, através do estudo da Palavra de Deus, através do que a Palavra do Senhor nos mostra, que essa ordem, ela não vai influenciar em nada, mas se você quiser acompanhar, você pode ver que a ordem não apresenta uma hierarquia, superioridade ou inferioridade. Os três são iguais em sua natureza divina, de modo que podem ser descritas em ordens diferentes. Se você vê em algum texto, o Pai vai em primeiro lugar, na sequência o Filho e o Espírito, como está em Mateus 28:19. Em outros é o Espírito primeiro a ser citado, depois o Filho e então o Pai, que nem em Coríntios 12:4-6. Ainda há texto em que o Filho que vem em primeiro e na sequência Pai e Espírito, que está em 2 Coríntios 13:13. Então, através desses versículos, irmãos, depois vocês podem pegar a palavra do Senhor, fazer a leitura, e vocês vão ver que as ordens são apresentadas de várias formas na palavra do Senhor. Nós vamos ver em alguns versículos Pai sendo citado em primeiro, nós vamos ver em alguns versículos Filho sendo citado em primeiro, e também nós vamos ver o Espírito Santo sendo citado em primeiro nas Escrituras Sagradas. Então, a ordem em qual se cita Pai, Filho e Espírito não muda em nada, porque os três são, de certa forma, um só, e eles vivem unidos e são uma única pessoa. Mas nós vamos ver também que eles continuam nesse modelo de igualdade. Nós vamos ver que eles também têm os atributos iguais. Nós vamos ver que nesse modelo de igualdade, o Pai é eterno, assim como está em Gênesis 21:33, bem como Jesus, em Hebreus de 1-8 e 13-8, e o Espírito Santo também, em Hebreus 9:14. Ou seja, a eternidade é um atributo divino. Nós vamos ver então que eles três têm essa unidade e que os três eles são uma eterna divindade. Eles
eles vão além do tempo, eles vão além de tudo, eles vivem, sempre viveram juntos e são eternos. E nós vamos ver que significa algo sem começo ou início, eles são além do tempo. Tudo que existe foi criado e teve início no tempo, exceto Deus triuno que a tudo criou. Ou seja, tudo que você vê, tudo que você olha ao seu redor foi criado por Deus, mas eles vão além dessa criação. Antes que tudo existisse, antes que tudo houvesse, eles já eram, foram eles quem criou tudo o que nós possamos ver e não ver, são eles os detentores da criação. E nós temos de ter essa convicção de que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são eternos, eles vivem para sempre, eles estão além do tempo, além do tempo. Nosso Senhor, Ele vive além do que nós conseguimos enxergar, ver ou imaginar. Eles vão além de tudo isso, além do que a mente humana consegue alcançar. E isso faz com que eles, de tempo em tempo, de geração em geração, em coisas que vão se passando, mas eles permanecem juntos, eles são um, juntos eles se fazem um eternamente. E a palavra do Senhor, o estudo da palavra do Senhor, ele vai além, diz que a santidade plena é outro atributo pertencente a Deus. Ele está em Isaías 6, verso 3, então eles também têm uma santidade plena. Nós vamos ver que todos eles, Pai, Filho, Espírito Santo, vivem um modelo de amor eterno e eles não têm defeito, eles não têm pecado, eles não têm mancha, eles são santos, eles são plenos, eles são perfeitos. Quando você quiser ver algo perfeito ou entender sobre perfeição, você tem de procurar estudar sobre Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Senhor, porque eles são santo e sempre será santo. Não tem nada que venha contra ele. Ele é perfeito em unidade, em união. Ele é a forma expressa do verdadeiro amor. Quando alguém te perguntar se existe um amor perfeito, você tem de sempre responder: sim, existe o nosso Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é a forma de união perfeita, a forma da expressão de amor perfeito, e nós temos de ter essa convicção. Amor que não tem falha, amor que não tem mancha, pelo contrário, é amor santificado, amor que todos que entre eles se manifestam a perfeição. E nós vamos ver, por isso a Bíblia identifica o Pai em João 17:11, o Filho em Lucas de 1:35 e o Espírito em Atos de 1:18 como tendo o mesmo atributo. Nós vamos ver, os três são iguais, são perfeitos. E isso, irmãos, nós não estamos falando da boca para fora, nós estamos falando com base na palavra do Senhor. Se você abrir, acompanhar todos esses textos, você vai ver a comprovação da palavra do Senhor para com o que nós estamos falando. E nós temos por fim um terceiro lugar. Segundo a Bíblia, as três pessoas da Trindade são iguais em sua natureza divina. Nós vamos ver que o Pai é Deus, em Isaías 43, no verso 10, que o Filho, ele também é Deus, em João 1, e 1-3, 20 e 28, e nós vamos ver em 1 João 5 e 20. E nós também vemos que o Espírito Santo é Deus também, em Atos 5, 3, 4, e também no capítulo 28, os versos 25 e 27, em Isaías 6, de 9 a 10, em Hebreus 9, 14. Irmãos, essas citações elas vão mostrar que eles são iguais em natureza divina, os três são Deus.
Irmãos, nós sabemos também que essa live ela fica disponível nos canais da nossa igreja, ela vai ficar disponível no YouTube. Depois você pode voltar também, reassistir, fazer a leitura desses versículos pausadamente, você vai comprovar todas essas citações de que o nosso Senhor, tanto Pai, Filho e Espírito são apresentados como Deus também. E por isso nós pregamos que Pai, Filho e Espírito é um único Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E as nomenclaturas e as ordens não importa a serem atribuídos uns aos outros, porque os três são um e é correto chamá-los tanto de Pai, de Filho e do Espírito, porque eles são unidade perfeita, eles são amor, como nós já estudamos aqui na lição e como nós já vimos a palavra do Senhor nessa manhã também. E nós vamos ver que cada pessoa é plenamente Deus, nem mais nem menos do que outro. Como se vê Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em dignidade, em seus atributos, por compartilham da mesma essência divina. Então ficou bem claro aqui que nós vemos um modelo perfeito, em dignidade, em atributo e em essência divina. Nós temos de ter essa convicção de que o nosso Senhor, que essa trindade, muitas das vezes é difícil, para nós entendermos, que três pessoas se unem e se tornam um. Mas se trata de algo espiritual perfeito, se trata da expressa forma do amor perfeito, se trata de algo divino, e por isso tudo é possível, porque para eles, Pai, Filho e Espírito Santo, todas as coisas são possíveis, porque eles passam o tempo, eles subsistem eternamente, antes que nós éramos, eles sempre foram e serão eternamente, e nós temos de ver, entender com bons olhos de que eles estão acima de todas essas coisas. Mas eles são tão bons e eles são tão amorosos que eles nos chamam para fazer parte desse corpo. E eles sendo cabeça e nós como corpo deles, eles nos chamam para viver essa união e também nos chamam para gozar dessa união eternamente. Esse estudo, irmãos, eles também vai nos mostrar que nós devemos estar unidos, que nós devemos sermos irmãos unidos para a glória deles, que nós devemos estar unidos para cantarmos louvores a eles, que nós devemos viver unidos para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a glória deles, para que eles sejam glorificados e para que nós possamos morar com eles eternamente. Há um propósito de se estudar isso hoje. Não é somente mostrar o poderio, não é somente mostrar que eles são divinos, porque isso, irmãos, eu tenho certeza que às vezes você já ouviu, você já sabe, mas nós estudamos isso porque a igreja precisa viver esse modelo de união. A igreja precisa viver o amor da Trindade divina, porque é o amor perfeito, e nós precisamos de atingir a perfeição do amor para com os irmãos, para com a igreja, para que nós possamos viver eternamente. Nós devemos saber que nós somos iguais e que nós, assim como eles, não devemos ter vaidade para com aquilo que nós executamos na casa do Senhor. Nós sabemos que nós devemos ser felizes e nos alegrar com os nossos irmãos quando eles desenvolvem as coisas na casa do Senhor, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, eles ficam felizes uns pelos outros, a ponto de se tornar um. Nós, irmãos em Cristo, devemos nos alegrar a ponto de sermos uma única igreja, um único corpo, unido com a cabeça que é o nosso Deus, o nosso Cristo Todo-Poderoso. E nós vamos dar continuidade ainda na lição do Senhor, que diz assim: a igualdade que vemos entre Pai, Filho e Espírito Santo nos ensina a não brigar por superioridade, nem inferiorizar outras pessoas. Nós não devemos de maneira alguma tratar qualquer pessoa na casa do Senhor, qualquer pessoa do corpo de Cristo com inferioridade.
essa lição, ela vem falar aos nossos corações que nós devemos tratar com igualdade, porque assim trata o Pai, Filho e Espírito Santo, e nós vemos que dessa forma a união dá certo, porque eles já estão unidos desde o princípio, continuam até hoje, e esse é o modelo de união perfeita. Nós também sabemos que a igreja precisa viver a igualdade entre os irmãos. Em Cristo somos todos iguais, pois não há judeus nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, como está em Gálatas 3:28. Nós somos todos iguais. A palavra do Senhor, ela vem nos ensinar isso, esse modelo de igualdade. Nós somos todos iguais, todos os que fazem parte do corpo de Cristo, seja homem, seja mulher, seja preto, branco, amarelo, seja quem for, todos nós somos iguais perante a face do Senhor, e nós devemos de aprender isso com a Trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são o modelo perfeito de união, e nós devemos seguir esse modelo de união. E esse estudo, ele vem nos atentar para isso. Nessa manhã, talvez se você ainda não está conseguindo entender, mas nós estamos estudando a Trindade, porque o nosso Senhor, Ele quer que nós vivemos como a Trindade divina. Vivamos unidos e também sempre vivendo um para a glória do outro. Nós vamos adentrar numa segunda parte do estudo dessa lição, que vai nos mostrar como que é um modelo de cooperação perfeita, um modelo de como eles vivem um para com o outro, e nós devemos aprender isso um para com o outro. Então nós já vimos que eles são iguais e que nós devemos ser iguais e tratar os nossos irmãos com igualdade. E agora nós vamos ver que um coopera para com o outro e que nós devemos cooperar dentro da igreja uns para com os outros também. Nós vamos ver aqui que há pelo menos outro aspecto em que o Deus triuno é modelo para a sua igreja. Com Deus aprendemos sobre cooperação. Dizemos cooperação porque as pessoas da Trindade, conquanto iguais em seu ser divino, desempenham na história papéis distintos, mas em absoluta harmonia e sincronia. Ou seja, nós sabemos que o Pai, ele tem a sua função. Nós sabemos que o Filho tem a sua função. E nós sabemos que o Espírito Santo tem a sua função. Nós sabemos que o Pai, ele é todo poderoso, soberano, está nos céus e ele esteve desde o princípio, realizando todos os projetos, pensando em tudo, juntamente com o Filho e com o Espírito. Nós sabemos que o Filho Todo-Poderoso, ele desceu à terra, cumpriu o papel dele com excelência, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do nosso Senhor. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele está no nosso meio e ele continua a realizar a obra, ele continua a interceder pela humanidade, e os três, sendo um, cooperam um para com o outro, e cada um realiza uma obra distinta, como disse aqui a lição. Mas nós sabemos que os três torcem um pelo outro, que os três trabalham unidos e os três ajudam uns aos outros, se tornando a ponto de se tornarem um só, uma manifestação perfeita por estarem sincronizados, unidos em amor. E nós vamos estar aqui dando continuidade, que a Trindade agindo em conjunto em dois eventos monumentais da história, é porque só Deus poderia executar. Primeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, eles cooperam na criação. Quando a Bíblia fala que Deus criou tudo sozinho, a Bíblia fala que Deus criou tudo sozinho. Isaías 44:24, 45:12 está incluso a participação do Filho. Em Colossenses 1:16 podemos ver isso também. E do Espírito em Jó 33:14 e em Salmos 104:30.
A palavra do Senhor vai nos ensinar que por isso na criação da humanidade Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso quer dizer que na criação do ser humano, na criação de todo o nosso ser humano, o nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, como está descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos dar a entender que tinha mais pessoas envolvidas nesse projeto. Deus, ele diz para Filho e Espírito, ou seja, os três juntos realizam esse projeto. O que é muito importante, porque creio eu que é um dos projetos de criação mais perfeito do Senhor. Depois, claro, da divindade deles, depois de tudo que eles são, acredito que um dos projetos perfeitos foi criar o ser humano, e nós vemos expresso na palavra do Senhor que o ser humano foi criado pelas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos que o ser humano é um ser social que almeja relacionar-se porque foi criado à imagem do Pai, do Filho e do Espírito, que desde a eternidade vivem em profundo relacionamento, como está em João 17, 22, 24, como nós lemos no início dessa lição. Segundo, nós vamos ver que a Trindade também cooperou na redenção. Em Efésios 1, de 4 ao 14, mostra como cada um exerceu um papel para redimir sua criação decaída. O Pai planejou a redenção, nos versículos 4 a 6. O Filho executou o plano como seu sacrifício na cruz, versículos de 7 a 12. E o Espírito aplicou essa redenção na vida do salvo. Então nós vamos ver que nesses versículos ele vai demonstrar aquilo que eu falei há pouco, que o Pai teve o seu papel na criação, o Filho também teve o seu papel na redenção, e o Espírito até os dias de hoje ainda tem, de certa forma, papel na vida do salvo. E nós temos de estar atento a tudo isso, porque os três, por mais que eles trabalharam em funções diferentes, funções distintas, um cooperou para com o outro, um estava presente junto do outro, e um fez com que tudo se tornasse perfeito junto do outro. Eles cooperam entre si, o modelo de união perfeita, e nós temos de ter essa convicção. Nós vamos ver que neste plano o Filho, em Filipenses 2, de 5 a 11, e o Espírito, em João 15, 26, desempenham papéis de obediência ao Pai, conquanto sejam iguais em glória e eternidade. Para você ver como que não há vaidade, mesmo eles sendo todos um, eles renderam glória ao Pai, eles renderam reverência ao Pai, e um se reverencia para com o outro, porque eles sabem que eles são três, e que quando um tem a glória, os três têm a glória, porque eles são uma única pessoa. E por isso que nesses versículos, no qual foi citado acima, nós vamos ver que eles são iguais em glória e eternidade, mas mesmo assim eles prestaram obediência ao Pai. Nós sabemos que tanto Jesus quanto o Espírito Santo, porque nós sabemos que era plano do Senhor, esse plano tinha de ser executado, e foi plano pensado por eles três. Não foi plano pensado somente pelo Filho, não foi plano pensado somente pelo Espírito, não foi plano somente pensado por Deus, mas pelo contrário, os três já tinham pensado esse plano junto, plano de salvação, plano de redenção, mas tinha de ser executado. E nós vimos que o Filho, através de Deus Pai, através do Espírito, desce para executar esse plano. E Ele nos salva quando Ele morre na cruz do Calvário, e Ele leva todas as nossas feridas, e Ele sara-nos, e Ele nos transforma, e Ele nos dá a oportunidade de ser salvo. Ele é morto, crucificado, Ele ressuscita, e ainda Ele envia o Espírito Santo para nos consolar sobre a face da terra. E nós vamos ver que existe diferença funcional na Trindade, entre os papéis de cada pessoa, que não altera a natureza divina,
que Pai, Filho e Espírito Santo compartilha. Mesmo sendo Deus, Jesus se submeteu ao Pai e se humilhou. Em João 14, 28, fala sobre o Senhor Jesus se humilhando. Em João 17, 5 também mostra. Em Filipenses 2, de 6 a 11, em Hebreu de 2 a 9. Cada pessoa da Trindade teve um papel na salvação, mas cada uma busca a glória da outra. Em João 16, 14, 17, 1 também diz isso, que cada um trabalha fazendo a sua parte, mas todos querem a glória de Deus, todos querem ver a glória uns dos outros, porque sabem que trabalham em unidade e que são um só. E é por essa razão que os cristãos, mesmo sendo igual em dignidade aos olhos de Deus, também são diferentes em suas funções, ministérios e dons, como está em 1 Coríntios 12. E nós sabemos que essas diferenças, como diz o estudo da palavra de Deus nessa manhã, também se estende entre os irmãos. Cada um de nós dentro da igreja temos uma função, assim como está em 1 Coríntios 12, cada um de nós temos um dom, cada um de nós desenvolve um papel, mas nós sabemos que o nosso Senhor tem de estar à frente de tudo isso, porque a glória primeiro é para Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós também temos de respeitar os nossos irmãos, e nós sabemos que sem a cooperação deles, nós não vamos atingir unidade perfeita e amor perfeito. Nós sabemos que nós devemos estar unidos como igreja, uns para com os outros. Nós sabemos que sem isso é impossível termos a forma mais perfeita de amor manifesta, porque a forma de amor perfeito se dá através da união de um para com o outro, de torcer um para com o outro e de viver um para com o outro, para a glória e honra do Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã, que nós possamos entender que o nosso Senhor, Ele faz parte desse modelo de união divino. E que você também tem de se esforçar e de que você tem que entender que só há uma forma perfeita de amor divino, que é o amor deles um para com o outro. E que nós possamos chegar a essa forma perfeita de amor. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos, como nós reconhecemos que nós somos dependentes do nosso Senhor, e quando nós entendemos que a igreja é importante para nós ajudarmos uns aos outros a realizar a obra de Deus sobre a face da terra, para que nós possamos viver juntos, eternamente, juntamente com o nosso Senhor, para que nós possamos adentrar aos céus e para que nós possamos ver a nossa igreja crescer em amor, crescer em unidade, crescer para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós crescermos sem esses três. Sendo um, eles se tornam unidade, eles nos ensinam como nós devemos estar unidos. E nós só vamos conseguir isso se nós pedirmos a eles, se nós pedirmos, ó Pai, nos ensina que nós sejamos como vocês, unidos desde a eternidade para sempre. Vocês permanecem unidos e vivem uma forma perfeita, e nós devemos de pedir a eles essa perfeição, para que nós possamos viver juntamente com os nossos irmãos dentro da igreja do Senhor, unidos e vivendo uns para a glória dos outros e também para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, nós vamos ver que, através da lição, que o líder não é superior às ovelhas que pastoreia, nem o patrão maior que o empregado em sua empresa. A submissão é apenas funcional em seus papéis na família, na sociedade e na igreja. Contudo, essencialmente, todos são seres humanos amados e iguais em dignidade aos olhos de Deus. Nós temos de ter essa plena convicção de que nós somos iguais. Sejamos patrão, pastores ou ovelhas, nós sabemos que todos nós, perante a face do nosso Senhor, nós somos iguais, e o nosso Senhor, Ele nos trata dessa forma.
e nós somos iguais porque nós devemos de estar unidos sendo um, como igreja. Nós devemos estar unidos. E a Trindade ainda vai nos ensinar a viver igualdade enquanto agimos em harmonia em nossas diversas funções. Não podemos agir como seres superiores aos outros. Não deve desprezar pessoas ou menosprezar aquelas em funções distintas da nossa, sejam elas em quais forem. Somos todos iguais, dignos de honra e respeito, seja na igreja, na família ou na sociedade. Nós devemos de ter essa plena convicção. Qualquer irmão, independente da sua classe social, independente do seu poderio econômico, independente da sua função desenvolvida, nós devemos de trabalhar para a glória e honra do nosso Senhor, mas nós devemos de ter humildade para entender essa unidade, essa união. Nós devemos de ter sempre como modelo perfeito a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos também aproveitar esse estudo e nós vamos trazer esse estudo para os dias de hoje. Nós vamos fazer aplicações desse tema aos nossos dias atuais. Nós vimos como que Deus ele é perfeito, como que essa união é perfeita, mas nós sabemos que nós somos imperfeitos, mas que o nosso Senhor, para a glória e honra do nome dele, ele faz com que nós, se nós crermos, se nós estivermos juntos, se nós pedirmos a ele, ele vai nos fazer com que nós sejamos perfeitos em unidade. Irmão, nós estamos chegando ao término desse estudo, e eu gostaria que vocês estivessem sempre aí acompanhando nós. Às 10 horas da manhã sempre tem essas lives maravilhosas que sempre trata de temas bastante atuais, temas que são eternos e que é de extrema importância, como essa unidade. E nós temos sempre um desafio semanal. Nós analisamos o estudo e nós temos um desafio a ser cumprido para que nós possamos fazer com que o nosso Senhor ele esteja sempre se agradando com as nossas atitudes. E a palavra do Senhor, através da lição, propõe um desafio. O verdadeiro cristão deve adorar a Deus tal como ele existe, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Essa é uma das frases mais preciosas que o cristão tem que levar em conta durante sua trajetória de vida. Considere, pois, o Deus triuno e seu exemplo a ser seguido pela igreja. É preciso viver em igualdade, respeito e em cooperação mútua. Pelo menos 2 desafios podem extrair deste estudo. Primeiramente, releia citações bíblicas com muita atenção. Segundo, faça algo pela unidade e pela cooperação na igreja. Já é hora de deixar de lado as diferenças. Se necessário, reconcilie-se com seu irmão. Detetize a sua mente dos pensamentos arrogantes. Pulverize a filosofia do pódio. Faça uma releitura de suas ações. Topa? Espero que nós todos possamos topar, porque é tudo para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estudo maravilhoso. Pois se você quiser, você pode estar reassistindo também, fazendo pausa nas citações. Creio que você vai comprovar tudo aquilo que foi dito aqui nessa manhã.